Descubro que não sou o pai do meu filho de 14 anos e minha esposa quer ter uma família feliz com o pai biológico, mas no tribunal meu filho fala, e minha esposa está desesperada. Isto é um pouco urgente, então vou direto ao ponto. Tenho 40 anos e estive casado com minha futura ex-esposa Mega, de 38 anos, por quase 12 anos. Temos um filho de 14 anos juntos, Johnny, ou pelo menos eu achava que era meu filho durante todos esses anos. Megan e eu nos conhecemos no trabalho e estávamos juntos há apenas um ano quando ela descobriu que estava grávida. Eu estava um pouco cético sobre ter um bebê tão rápido em nosso relacionamento, mas ela queria seguir com a gravidez, então decidi apoiá-la e nos mudamos juntos depois que descobrimos da gravidez. Quando Johnny nasceu, nem pensei em fazer um teste de paternidade porque Megan e eu estávamos apaixonados. Naquela época, eu estava certo de que Johnny era meu filho. Eu me sentia muito conectado com ele e até ele se parecia comigo, pois ambos tínhamos cabelo e olhos escuros. Então, literalmente, não tinha motivo para suspeitar de nada. No entanto, alguns meses atrás, descobri que ele não é meu filho biológico e Megan vinha me enganando todo esse tempo. Há cerca de 3 meses, ela me confessou que teve um caso com seu amor de escola, Naa, nos últimos meses, até mesmo no início do nosso relacionamento. Ela teve um envolvimento com ele enquanto estávamos juntos e nunca me contou porque acabou engravidando. Uma das principais razões pelas quais ela e Naa se separaram depois do ensino médio foi porque ele não era muito sério com a vida e tinha decidido não ir para a faculdade. Na época, ainda morava com os pais e pulava de um emprego para outro a cada 2 meses. Ela achou que precisava de estabilidade na vida, então escolheu estar comigo porque eu era muito focado na carreira. Ela disse que se decidisse ficar comigo, estaria apostando no cavalo certo, mas agora ela percebeu que dinheiro não era tudo e estava apaixonada por Naa. Então, ela queria construir uma vida com ele. Além disso, Naa teve tempo para mudar e agora era dono do próprio negócio, então não precisava mais se preocupar com dinheiro. Quando ela me contou tudo, disse que fez um teste de paternidade e sabia que Johnny não era meu filho desde o início, mas optou por ficar em silêncio porque eu parecia muito feliz sendo pai e não queria estragar nosso relacionamento ao falar sobre seu passado. Ela também fez Naa prometer que nunca mencionaria o caso que tiveram, porque ela não queria arriscar nossa relação e sua felicidade. Ele se afastou, mas eles se encontraram novamente em uma reunião de ex-alunos cerca de 3 meses antes de ela finalmente me contar a verdade e reacenderam o relacionamento. Como eu estava bem estabelecido e ainda estava apaixonado por ela, e ela percebeu que também ainda estava apaixonada por ele, teve que ir embora. Foi um momento horrível para mim, porque eu estava com essa mulher há tanto tempo, havia construído uma vida com ela, e ainda assim estavam me fazendo isso, como se eu não significasse nada para ela. De qualquer forma, depois de me contar a verdade, ela foi embora de casa com todas as suas coisas, mas Johnny continuou vivendo comigo porque não queria ir embora com ela. Nem sequer me consultou antes de contar a verdade para ele, e ele já sabia tudo antes de eu chegar do trabalho. Então, os dois acabaram consolando-me ao aceitar a guarda compartilhada de Johnny, porque, independentemente da sua paternidade biológica, ele era meu filho por completo. Eu o criei, e ninguém poderia tirar isso de mim, nem Nathan, nem mesmo Mega. Falei com meu advogado e apresentei a solicitação de divórcio horas depois de descobrir a verdade. Os termos do meu pedido de divórcio eram bem simples e justos. Eu ficaria com tudo que tínhamos e ela não teria direito à pensão alimentícia, apesar de ter sido dona de casa nos últimos 14 anos, desde que deixou o trabalho após o nascimento de Johnny. Apesar de todo o meu apoio, ela me traiu e me usou financeiramente durante todos os anos que estivemos juntos, e eu não ia permitir que isso continuasse por mais tempo. Claro que ela não concordou com isso e contestou os termos do divórcio, exigindo pensão alimentícia e uma grande compensação. Eu estava preparado para lutar por isso, não me importava, mas as coisas pioraram quando ela solicitou a guarda total de Johnny há 3 semanas, porque aparentemente ela e Nathan planejavam se mudar para outra cidade para abrir uma filial do negócio lá e queriam levar Johnny com eles. Eu teria direito a visitas, mas ela exigia a guarda total, porque agora as coisas estavam funcionando para que pudessem ser uma família feliz com Nathan, só porque era conveniente para ela. Não havia como eu permitir que isso acontecesse, e como não conseguimos resolver isso na mediação, o caso foi para o tribunal de família. Eu estava bastante confiante de que seria uma vitória fácil para mim, mas ela e Nathan começaram a mentir descaradamente sobre o tipo de pessoa que sou, e eu tive que trabalhar muito para provar o contrário, o que complicou tudo. Apesar de Johnny ter dito que gostaria de ficar comigo, já que cresceu aqui,
eles estão fazendo o possível para fazer parecer que Johnny está confuso e que sou eu quem o estou manipulando. Eles acham que sou obcecado pelo trabalho e incapaz de cuidar dele por conta própria, e que seria melhor ele viver com a mãe. Além disso, o fato de eu não ser seu pai biológico complicou ainda mais as coisas, fazendo com que tudo demorasse o dobro para ser resolvido. Desde que iniciaram os procedimentos de divórcio e Megan se mudou, chegamos a um acordo informal sobre como compartilharíamos o tempo com Johnny. Até agora, ele passava os primeiros 4 dias da semana com Nathan e Megan, e ficava comigo nos finais de semana. Eu pensei que esse seria o acordo que manteríamos, mesmo depois do divórcio, mas eles complicaram ainda mais a situação ao decidir se mudar para outra cidade e pedir a guarda total de repente. Então, temos estado presos em uma batalha pela guarda nas últimas semanas. Quando estávamos no tribunal de família, no outro dia, Johnny disse algo que causou um grande alvoroço. Essa foi a primeira vez que ele estava ativamente envolvido nos procedimentos judiciais, e em um momento ele disse que até agora ele queria ficar comigo e que ainda ia manter essa decisão, não só porque sua vida estava aqui, mas também porque ele havia ouvido Megan e Nathan conversando ao telefone com seu advogado na noite anterior. Ele os ouviu discutindo sobre como me retratar como vilão e inventando um monte de mentiras, muito piores do que as que haviam inventado antes. Antes disso, eles apenas diziam que eu era viciado em trabalho, que não tinha tempo suficiente para Johnny, que trazia o trabalho para casa comigo e que, na maior parte do tempo, ficava trancado no meu quarto, sempre ocupado com coisas do trabalho, até nos fins de semana. Também afirmaram que eu quase nunca me preocupava com o desempenho de Johnny na escola, e que nunca tinha comparecido a uma reunião de pais e mestres desde que ele nasceu, deixando tudo nas mãos de minha esposa, porque achava aquilo entediante e nunca mostrava interesse em sua vida. Essas coisas foram fáceis de desmentir, mas aparentemente, Johnny havia ouvido que eles iam intensificar as acusações e realmente fazer parecer que eu o maltratava, dizendo que eu o batia e gritava por qualquer pequeno erro. Aparentemente, eu nem tinha medo de falar sobre isso no tribunal, na frente de mim, e talvez assim eles conseguissem obter a guarda temporária dele, o que os ajudaria a influenciar Johnny contra mim e facilitar as coisas para eles. Por isso, Johnny quis se adiantar e deixar claro por si mesmo que eu nunca o maltratei. Se alguém estava maltratando, eram Megan e Nathan, que estavam o envolvendo nessa batalha pela guarda, usando-o como uma peça para se vingar de mim por causa do meu divórcio, deixando Megan sem absolutamente nada, apesar de minha petição ser justa, já que ela nunca havia conquistado nada sozinha e teve a audácia de me trair, apesar de depender tanto de mim. Ela pensava que merecia a pensão alimentícia e a compensação que estava exigindo e planejava usar a guarda de Johnny como uma alavanca contra mim para conseguir um acordo no divórcio. Por telefone, eu havia ouvido Megan dizendo que, assim que recebessem o dinheiro do divórcio, investiriam no negócio de Nathan e o levariam a novas alturas. Eles estavam praticamente transbordando de alegria enquanto discutiam isso, então provavelmente o volume de som foi o último de seus problemas. Infelizmente, esqueceram de considerar o fato de que, naquele momento, Johnny estava com eles e ainda não havia voltado para mim. Eles estavam sendo bem barulhentos e ele estava parado bem na porta, ouvindo tudo. Depois que Johnny expôs Megan e Nathan, ninguém sabia o que fazer, e a reunião teve que ser suspensa porque nossos advogados começaram a ficar um pouco exaltados, e acabamos tendo que sair mais cedo. Eu fiquei bastante satisfeito porque, depois que Johnny falou, eu olhei para Megan e literalmente vi ela com a cabeça entre as mãos, puxando o cabelo com tanta força que pensei que ela fosse arrancá-lo. Isso simplesmente significava que tudo aquilo era verdade, e ela estava em apuros. Eu estava contente com a forma como a situação tinha se resolvido, e, em vez de voltar para casa com Megan, Johnny decidiu se aproximar de mim e fomos juntos para casa. Mas Megan estava furiosa. Ela nos parou bem quando estávamos prestes a entrar no carro, segurou Johnny pelo braço e começou a sacudi-lo, exigindo uma explicação de por que ele tinha feito aquilo no tribunal e arruinado suas chances de viver com ela e Nathan. Quando vi ela sacudi-lo, perdi a paciência, me aproximei, me coloquei entre eles e a empurrei para trás para que ela não pudesse tocá-lo. Felizmente, meu advogado registrou tudo isso com a câmera, e com certeza usaremos na próxima audiência. Eu disse para ela se afastar e que a culpa era dela mesma por ser uma pessoa desprezível. Estava contente que Johnny tinha ficado do meu lado porque ele não era um monstro mimado, ganancioso e sem caráter como ela. Já estava bem irritado com a forma como ela estava tratando Johnny, especialmente depois do que descobri no tribunal. Não estava disposto a deixar aquilo continuar. Nathan veio em seu socorro e começou a gritar com nós dois sobre tudo que ela tinha feito pela nossa família e como agora nem podíamos deixá-la ter uma chance de ser feliz com ele.
Eu não tinha interesse em conversar com aquele cara, então revirei os olhos e comecei a entrar no carro. Mas Megan continuou segurando o braço de Johnny e disse que não iria deixá-lo voltar para casa comigo porque eu estava lavando o cérebro dele contra a própria mãe. Ela me disse que, até agora, só estava lutando pela guarda completa para levar Johnny com ela e Nathan quando se mudassem, mas agora ela garantiria que eu nem tivesse direitos de visita. Eram palavras ousadas de alguém que tinha acabado de ser desmascarada como mentirosa e que planejava mentir no tribunal para colocar as mãos sujas em dinheiro que não merecia. Eu disse para ela soltar Johnny ou eu chamaria a polícia. Ela respondeu que era a mãe dele e tinha o direito de decidir para onde ele ia. Mesmo assim, Johnny estava tentando se soltar, mas ela o segurava muito firme e insistia que não o deixaria ir para casa comigo. Em um certo momento, as coisas ficaram um pouco intensas. Johnny é bem forte e robusto, apesar de ter apenas 14 anos. Megan, por outro lado, é pequena e não muito forte. Então, Johnny fez o único que podia, empurrou-a com bastante força para se libertar, entrou no carro e fechou a porta. Depois de ser empurrada, ela começou a gritar alto, dizendo que eu estava incentivando meu filho a atacá-la e que não permitiria que isso continuasse. Achei injusto dizer isso, porque ele não a atacou, apenas tentou se libertar. No processo, ela pode ter sido empurrada um pouco e quase caído, mas Nathan estava lá para segurá-la, então nada grave aconteceu, certo? Bom, aparentemente não, porque ela e Nathan continuaram parados na frente do nosso carro, dizendo que garantiriam que eu perdesse a guarda de Johnny se eu estivesse incentivando a ser violento com os outros só porque as coisas não estavam indo como eu queria. Isso significava que eu definitivamente não era apto para ser pai. Só depois que buzinei por tanto tempo que o som da buzina parou de funcionar, eles finalmente saíram da frente e nos deixaram voltar para casa. Já se passaram alguns dias desde então, e ainda me pergunto se foi certo não repreender Johnny por empurrar a mãe dele. Ele parece estar completamente alheio a tudo, mas estou em um dilema agora porque naquele dia ele definitivamente empurrou Megan com muita força, e ele é muito forte. Não quero que ele repita esse tipo de comportamento com mais ninguém, mas, dadas as circunstâncias, sinto que foi justificado o que ele fez. De qualquer forma, estou confuso sobre se Megan estava certa ou não, porque Johnny já teve problemas com violência no passado. Então, fui errado por não repreender meu filho por empurrar a mãe? Atualização 1. Alguns de vocês perguntaram por que mencionei que Johnny teve problemas com violência no passado. Isso aconteceu porque, alguns meses atrás, ele estava tendo problemas com bullying na escola. Ele não nos contou, mas um dia recebi uma ligação do diretor dizendo que Johnny havia se envolvido em uma briga e saído machucado. O garoto que ele socou no rosto ficou ainda mais ferido. Aparentemente, esse garoto estava provocando Johnny por várias semanas. Johnny inicialmente ignorou, mas então o valentão começou a passar dos limites, insultando nossa família. Johnny não gostou, disse ao garoto para parar algumas vezes, mas quando ele não parou e até tentou vandalizar seu armário com insultos, Johnny simplesmente explodiu e o socou. Assim, houve uma briga no corredor. Obviamente, eu disse a Johnny que a violência nunca é a resposta, porque não quero que ele se envolva em brigas ou problemas. Mas, de certa forma, me senti orgulhoso dele por se defender. Acho que Johnny nunca foi violento, a menos que a situação exigisse, e acho isso algo bom. Mesmo nessa situação com a mãe, ele só estava tentando se libertar, não estava tentando machucar ninguém. Megan interpretou a situação de forma errada e está tentando usar isso contra nós, mas não vou duvidar de mim mesmo. Já se passou uma semana desde o incidente, e amanhã temos que nos encontrar novamente. Primeiro, vamos nos reunir com nossos advogados para resolver o divórcio, e depois nos encontraremos no tribunal pela custódia de Johnny. Após a revelação durante nossa sessão anterior, duvido muito que eles tenham alguma chance. Amanhã pode ser o dia em que finalmente podemos encerrar esse capítulo e decidir o que fazer. De qualquer forma, meu advogado e eu reunimos todas as provas possíveis para mostrar que sou um bom pai, e estamos confiantes em ganhar isso. Mais importante ainda, as palavras de Johnny serão as que mais contarão. Ele deixou muito claro que não quer morar com a mãe, não só porque não quer se mudar, mas porque ela é uma pessoa terrível. Assim como Nathan, eles nunca poderiam criá-lo adequadamente, e definitivamente não precisamos de mais alguém como eles. Conversei com Johnny algumas horas atrás, e ele me disse que está muito nervoso porque será a primeira vez que verá a mãe depois de empurrá-la para se libertar. Ele sabia que ela estava muito chateada com isso. Ele me confessou que está se esforçando muito para não se preocupar com o que ela pensa. Mas, no final,
ela ainda é sua mãe biológica. Passamos tantos anos juntos como família que é difícil aceitar a verdade. Ele me disse que tem muito medo do que poderia acontecer se, por algum acaso, acabar sendo entregue a Megan e Nathan. Tentei tranquilizá-lo, e isso pareceu deixá-lo um pouco melhor, mas posso perceber que toda a situação o afetou. Eu nem sei como vou lidar com a situação se acabar ficando com a custódia dele. Como nos recuperamos disso? Porque, eventualmente, a mãe dele irá embora da cidade e se mudará com Nathan. Tenho quase certeza de que, depois de tudo o que aconteceu, ela não estará disposta a ver Johnny novamente se não conseguir a custódia dele. Ela simplesmente é esse tipo de pessoa. Não quero que ele perca a relação com a mãe, porque não quero que ele me culpe no futuro. De qualquer forma, vamos nos preparar. Talvez amanhã não seja o dia final deste caso, mas, pelo meu bem e pelo de Johnny, espero que seja. Atualização 2, em português. Olá, algo muito estranho acabou de acontecer. São quase 4 da manhã e eu estava dormindo, mas há cerca de 1 hora alguém tocou a campainha. Quando fui abrir a porta, não havia ninguém lá fora, apenas um envelope marrom deixado na entrada. Verifiquei as câmeras de segurança, mas a pessoa que deixou o envelope estava completamente vestida de preto, com um capuz, então não consegui identificá-la. No entanto, parecia mais alta que 1,60 metros, então não poderia ser Megan. Além disso, a pessoa parecia robusta ou estava usando um moletom muito volumoso. Seja como for, não acho que tenha sido Nathan, e eles são as únicas opções possíveis. O que encontrei dentro do envelope marrom me surpreendeu muito. Eram os resultados de um teste de paternidade, e, surpreendentemente, eram positivos. Os resultados vieram do mesmo laboratório onde fizemos o teste meses atrás, quando Megan me disse que Johnny não era biologicamente meu filho. Ela havia me mostrado resultados que diziam que Johnny e eu não éramos compatíveis. Fiz o teste 3 vezes para garantir que ela estava dizendo a verdade, e os resultados foram os mesmos todas as vezes. Por fim, aceitei isso como verdade. Mas os resultados que acabei de receber dizem que Johnny e eu somos compatíveis. Estou muito confuso. Não sei quais resultados são falsos e quais são reais. Para ser honesto, sempre achei difícil acreditar que Johnny não era meu filho, porque nos parecemos muito, e nunca senti que ele não fosse meu filho. Quem quer que tenha me enviado esses resultados está tentando me confundir um dia antes de nos encontrarmos para decidir a custódia. Ou talvez eu tenha ignorado algo esse tempo todo. Talvez Megan e Nathan tenham cometido fraude de paternidade ou algo assim. Acabei de ligar para o laboratório, mas obviamente ninguém atendeu porque provavelmente ainda está fechado. No entanto, a primeira coisa que farei amanhã será verificar isso pessoalmente, porque estou realmente confuso e não tenho ideia do que fazer no momento. Já conversei com meu advogado sobre isso, e vamos planejar alguma coisa amanhã. Primeiro, precisamos garantir que esses resultados são reais. Vou refazer o teste, mas desta vez não vou contar nada para Megan. Não sei porquê, mas tenho uma sensação persistente de que definitivamente terei respostas amanhã se confrontá-la com esses resultados. Atualização 3. Hoje foi um dia muito longo. Primeiro, fui ao laboratório com Johnny e meu advogado para perguntar sobre os resultados que recebi na noite passada. Antes mesmo de eu poder perguntar a alguém sobre isso, um homem que parecia estar no comando nos chamou para conversar em particular. Ele explicou que foi ele quem entregou o envelope na noite anterior, mas não esperava que eu aparecesse. Ele nos disse que, na primeira vez em que fizemos o teste, Megan e Nathan já haviam falado com ele. Depois de investigar e descobrir qual laboratório o tribunal usava, fizeram um acordo com ele para que alterasse os resultados, mostrando-os como negativos. Dessa forma, Megan poderia alegar que Johnny não era meu filho e tentar levá-lo consigo. Pelo visto, ela assumiu que, uma vez que eu descobrisse que Johnny não era biologicamente meu filho, eu desistiria de ser pai dele e os deixaria em paz. No entanto, quando isso não aconteceu, mesmo depois de ver os resultados da primeira vez e voltar ao laboratório para refazer os testes 2 vezes, ela pediu a ele que falsificasse os resultados mais 2 vezes. Tudo isso foi feito sem que soubéssemos, e ela prometeu a esse homem que eventualmente o tornaria sócio no negócio que pretendia abrir com o dinheiro do nosso acordo. Ele tinha esperança nisso, por isso a ajudou falsificando os resultados nas 3 ocasiões. Eu fiquei chocado ao descobrir isso, porque nunca pensei que ela fosse capaz de algo assim. Recentemente, ele mudou de ideia porque estava em contato com Megan o tempo todo e soube do que aconteceu na última audiência do tribunal. Ela disse a ele que as coisas estavam demorando mais do que o esperado e que não poderiam começar o negócio por mais alguns meses. Ele teria que esperar, mas decidiu que não podia mais ajudá-la,
pois claramente era algo muito imoral e antiético. Então, ele decidiu me entregar o documento na noite passada. Ele pediu desculpas por todo o problema que causou e praticamente implorou para que eu não o envolvesse em nada disso, porque queria permanecer anônimo. Eu estava chateado porque esse homem, que nem me conhecia, havia me prejudicado meses atrás apenas por dinheiro. Eu realmente queria denunciá-lo, mas isso só traria mais problemas para mim, e eu não tinha energia para isso. Talvez, se ele repetir esse tipo de comportamento, alguém o denuncie, mas, até lá, estou fora. Além disso, eu já tinha os documentos que precisava para provar minha paternidade, então não me importava com o que aconteceria com ele. Se chegar a um ponto em que precise provar algo no tribunal, definitivamente usarei isso como prova e o denunciarei. Por enquanto, eu tinha outro plano em mente. Depois, fui ao tribunal, mas, antes de nos sentarmos para nossa reunião agendada para resolver o divórcio, chamei Megan para conversar. Ela ficou bastante surpresa com esse movimento. Eu disse que havia recebido o documento na noite anterior e que aqueles eram os resultados reais do teste de paternidade. Ela entendeu imediatamente que eu sabia sobre a fraude que havia cometido. No início, ela tentou agir como se fosse inocente, mas eu disse que fraude de paternidade é algo sério e que eu daria a ela uma chance de sair disso sem mais problemas, se aceitasse as condições da petição desta vez e também renunciasse aos direitos parentais sobre Johnny. Ela aceitou a primeira parte, mas não gostou da segunda e tentou negociar comigo, dizendo que era a mãe dele e que não poderia simplesmente deixá-lo ir. No entanto, eu não acreditei em nada disso e disse que nenhuma mãe no mundo faria algo assim ao próprio filho. Ela poderia fazer o que eu estava pedindo ou enfrentaria muitos problemas. Após discutir comigo por quase 10 minutos, finalmente aceitou, e senti que havia vencido. Depois disso, conseguimos chegar a um acordo, e meu advogado e eu ficamos encantados porque ela havia aceitado os termos da petição. Após isso, tivemos apenas que esperar a última audiência no Tribunal de Família. Lá, as coisas ocorreram exatamente como planejado. Ela não estava feliz com isso, mas aceitou renunciar aos direitos parentais sobre Johnny e ir embora. Isso surpreendeu a todos, já que ela estava lutando com unhas e dentes pela custódia nas últimas semanas, e de repente, desistiu. Mas eu não me importei, porque havia vencido. Johnny, meu advogado e eu nos separamos e fomos para nossas respectivas casas algumas horas. Em poucos dias, meu advogado terá redigido os documentos, e ela terá oficialmente renunciado aos direitos. Depois disso, será apenas meu filho e eu contra o mundo, embora eu ache que tem sido assim nos últimos meses. Não vejo a hora de tudo isso terminar oficialmente e finalmente tentar seguir em frente, porque tudo isso foi muito intenso. Por enquanto, Johnny está extremamente feliz com a situação, e eu também, então estamos tentando aproveitar ao máximo. Atualização 4. Já se passaram pouco mais de 4 meses e meio desde a última atualização, e agora estou completamente divorciado e morando com meu filho. Isso tem sido extremamente bom para nós, porque nos livramos da toxicidade da minha ex-esposa. Até mesmo Johnny está contente por não precisar vê-la, porque, ultimamente, ele começou a ressentir o que ela fez. Johnny fez 15 anos recentemente, e, embora muitas pessoas tenham parabenizado e ido à sua festa de aniversário, sua mãe nem se deu ao trabalho de enviar uma mensagem de texto, o que mostra que ela nunca o amou de verdade. De qualquer forma, não voltei aqui só para contar isso, mas para atualizar vocês sobre a situação da minha ex-esposa e também responder a algumas perguntas. Uma delas foi muito recorrente da última vez e deixei sem resposta. A maioria das pessoas queria saber por que eu não tomei ações legais contra o funcionário do laboratório e contra minha ex-esposa. Como já expliquei, e por isso não respondi, eu estava cansado de tantos processos legais. Só queria uma saída rápida para tudo isso, e a encontrei. Alguns talvez esperassem vingança, mas, para ser honesto, ser arrastado para o tribunal por meses não é nada agradável. O melhor era encerrar tudo e voltar à minha vida normal, especialmente por Johnny, que também estava sendo afetado por tudo isso. No final, sou um fiel crente de que o karma atinge a todos. Então, mais cedo ou mais tarde, minha ex-esposa receberá seu castigo, assim como todos que agiram mal comigo. Embora a atualização também tenha um pouco a ver com isso, porque minha ex recebeu algo parecido com um castigo divino, se assim se pode chamar. Acontece que Naam finalmente decidiu cortá-la de tudo. Depois de não conseguirem tirar dinheiro de mim, o que teria servido para abrir uma nova loja, ele não quis compartilhar o negócio dele com ela. É bastante poético, porque ela não quis ficar com ele quando ele não era ninguém, agora, ele não quis ficar com ela quando conseguiu se estabelecer. Então,
Minha ex-esposa teve que procurar um emprego, algo a que não estava muito acostumada. Ela não apenas perdeu um marido e um filho, mas também o estilo de vida que tinha. Mas é isso que acontece quando você faz as coisas erradas na vida, pelo menos neste caso. E se você está se perguntando como sei disso, não, eu não voltei a falar com ela nem nada do tipo. Apenas temos pessoas em comum que me contaram tudo isso. Felizmente, ela não apareceu na porta da minha casa nem tentou entrar em contato conosco, e, como já faz um tempo desde tudo isso, acho que também não o fará.